Ontem do Corinthians contra o New York, a estreia do Corinthians lá na Flórida Cup, com 2 gols de Luan e um bom desempenho do Corinthians, especialmente na primeira etapa. O Corinthians que entrou com o chamado time titular, mas não jogou. O Wagner Love entrou no segundo tempo, mano. Segundo tempo, Pascoal. Entrou no segundo tempo. Ele começou com o Bocelli como centroavante, exatamente como você pedia. Exato, porque e o Piton Bocelli é começou melhor, na lateral esquerda, porque... Eu falei ontem também. Na barreira, o Sid Clay tá um pouco acima do peso. Dá uma olhada, Dá uma olhada na barreira. Olha o goleirinho brasileiro, jacaré. Ó, o goleirinho nosso. Até eu falei. Cobrança com maestria do Luan. E esse gol, então? Esse gol é bonito. Muito bonito. Tá louco, golaço. No primeiro gol, é só a minha avaliação. Acho que o goleiro falhou, mas tudo bem. O time dos caras é fraco também, né, Pascoal? Mas independente do que tenha mostrado o New York, o importante é a gente analisar o que o Corinthians mostrou. A postura do time é totalmente diferente. Esse é o gol do New York, um verdadeiro lance de pastelão, né? Mas eu achei que foi falta no zagueiro do Corinthians ali, ó. Ele tomou um trançapé. Esse cara recebeu a bola. Não aconteceu nada. O Marlon tomou um trançapé, como não? No Marlon não aconteceu nada. No início da jogada lá, ó, ele cai porque o cara passa por trás dele ali, ele tava na frente do cara, Ele Pascoal. tropeçou. Tropeçou nada. E aí o zagueiro do Corinthians acabou dando a bola bateu no rosto dele, né? Foi do Bruno Mendes. Bruno Mendes. O uruguaio Bruno Mendes. Esse foi o primeiro lance da partida, Bateu no rosto dele, a bola acabou entrando no gol da equipe do Corinthians, 2-1. Esse foi o resultado final. A avaliação do primeiro tempo é uma avaliação, no meu modo de ver, muito positiva, pela movimentação do time do Corinthians, pela atuação. Acho que o Camacho teve uma atuação muito boa para que aquilo que se imagina para o futebol do Corinthians, para a desenvoltura, para a saída de bola com velocidade. Luan jogou um futebol não só pelos gols, mas pela movimentação, por tudo que fez também muito legal. Achei que o Corinthians teve uma postura tática muito diferente do que vinha adotando na última temporada. Enfim, para mim o Corinthians fez um bom jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, aí quando já muda todo mundo, já fica um pouco mais... zona, né? Já fica um pouco mais esquisito. Né? E esse gol do Corinthians, para mim, foi um gol tipo pastelão, né? O zagueiro cai, o outro vai na bola, bate no rosto e entra. Modelo pastelão. Nesse gol de falta, o goleiro deu uma ajudada legal, mas tá valendo. 1 ano e 8 meses depois, Luan faz um gol de falta pelo time do Corinthians. O último tinha sido em agosto de 2018, o gol do Jadson contra a Chapecoense, né? Mas o Corinthians ele melhorou bastante, hein, Pascoal? A presença aí do meio-campo ali mais leve, um meio-campo mais participativo, faz toda a diferença num time. Você pega ali, o Camacho é um cara que mostrou qualidade ontem também na saída de bola. O Cantígio é um cara que realmente, o Thiago Nunes tinha razão pelo que ele mostrou nessa partida. É um cara que toca muito bem a bola e consegue fazer essas inversões. Quando a marcação está toda em cima dele, ele joga mais pela esquerda. Mas quando a marcação está toda ali, ele consegue achar o Fagner na direita ali com lançamento, aí com um passe muito preciso. É realmente um cara que vai fazer a diferença. Foi o segundo melhor em campo, Pascoal, o Cantígio. Mesmo até o Thiago Nunes ponderando, falando que ele não está tão bem ainda fisicamente, que ele precisa entender melhor que o futebol brasileiro precisa ser mais dinâmico, que ele não precisa dar 3 toques na bola para poder tocar com um pouco mais de rapidez. O Luan, que sem sombra de dúvidas fez uma apresentação maravilhosa, conseguiu marcar um gol bonito de falta, uma finalização, o segundo gol também com uma jogada de salão ali também muito bonita. Então o time do Corinthians, Pascoal, independente de resultado, independente de Florida Cup, é um outro time que o Thiago Nunes, fato. Pelo que apresentou contra um adversário, tudo bem, não é tão qualificado assim. Mas o Corinthians é um time que, dentro do que ele propôs ali fazer nessa partida, ele conseguiu. Ele é um time hoje mais agressivo, é um time mais agudo, é um time que toca mais a bola, é um time mais rápido, é um time que propõe o jogo. Quando está sem a bola, ele adianta a marcação para tentar roubar a bola do adversário. E isso, ano passado, na mão do Carille, não acontecia. A marcação do Corinthians praticamente começava na sua intermediária defensiva. E não tem que ser assim. O time precisa realmente ser um time mais agressivo, um time mais imponente em campo. A torcida do Corinthians não aguentava mais ver um time submisso, um time frouxo. E agora não. Agora não. Existem inúmeros ajustes para que o Thiago possa realmente resolver o time do Corinthians? Claro que existe. Mas eu acho que a expectativa é a melhor possível, Pascoal. O Corinthians está na busca ainda de mais um atacante pelo lado de campo, que possa talvez ali suprir a não vinda do Michael, esse cara pode ser o Rony. Mas o time do Corinthians está muito bem. Quando voltar o Pedrinho ainda, quando todos os jogadores estiverem aptos, aí o Sid Clay estiver 100% fisicamente, a tendência é que o Corinthians consiga apresentar um futebol convincente nesse ano de 2020. Eu gostei do primeiro tempo, eu não sei se o que vocês acharam da primeira etapa do Corinthians, eu achei um time muito mais lúcido, muito mais capaz de realizar as jogadas e até no posicionamento. Na etapa complementar, é isso que a gente está vendo no segundo tempo aí, é meio que embolado, meio que tem chute no gol, dificuldade e tal, mas era um time que ainda
falta um pouquinho de consistência para o time do Corinthians. Pô, aí o lateral direito era um zagueiro improvisado. O meio-campo ali, os volantes eram 2 volantes mesmo, o Gabriel e Richard, ao invés de Camacho e Cantígio. Dá jogo, né, Pascoal? Mas o primeiro tempo acho que o Corinthians foi bem. A ideia, Pascoal, é que, claro, o desempenho virá ao longo da temporada, ao longo das competições. Acho que pelo menos dá para começar a enxergar um Corinthians com a cara daquilo que será a temporada em meados de maio, junho, né? Como é o normal, você esperar pelo menos 6 meses para um time ganhar um corpo, ganhar um ritmo. Mas a ideia, a intenção foi o que a princípio deu para deixar de muito positivo ao torcedor. De um time que vai querer jogar diferente. Muita gente sem ritmo, muita gente fora de forma. O Luan se mostrou muito capaz, fez os 2 gols, chamando essa responsabilidade de querer, pelo menos a princípio, mostrar um bom cartão de visitas para uma temporada que se espera muito dele. Então, a intenção da equipe querer jogar melhor, querer jogar diferente é o que vale. Não adianta analisar desempenho, por que não tocou mais, por que não fez isso, isso aí agora é completamente irrisório. O que se tem de perceber é uma nova ideia está sendo plantada no Corinthians e que ela se desenvolva com a máxima capacidade que esses jogadores e principalmente o técnico tem para distribuir. Eu acho que o comportamento do time no primeiro tempo foi legal. Eu acho que foi bem distribuído, funcionou direitinho. Eu acho que o que merece análise aí é o seguinte, tem muita gente achando que essa mudança drástica de filosofia de jogo vai ser algo muito difícil de ser implantado. É algo muito difícil de ser implantado num clube que há 10 anos, 12 anos joga do mesmo jeito, obedece a mesma filosofia. E eu, desde o início, digo que isso não é um obstáculo a essa longa tradição de jogar desse jeito, né? Não é um obstáculo a uma mudança rápida, porque muitos dos jogadores que estão agora, alguns são jogadores que chegaram agora, o técnico é completamente novo. E esse jogador, o clube pode carregar um DNA histórico desse tipo de futebol mais de contra-ataque, não sei o quê, mais defensivo. Mas quando você muda as pessoas, é rápido para você operar a mudança. E eu acho que a gente viu isso ontem, primeiro jogo você já vê um time jogando de um jeito muito diferente. Por quê? Porque o treinador é outro. Os jogadores são os mesmos? Alguns são, outros não. Outros estão chegando agora e não tem esse DNA do Corinthians. O Cantígio não tem o DNA do Corinthians. O Luan nunca teve. Nunca jogou no Corinthians. Mas estamos falando de 2 jogadores, a base está toda lá. Cássio, não conta, goleiro. A base, o quê? Você tem zagueiros, né? Não, o Gil tá lá. Oi? Como não conta? O Cássio trabalhou muito com os pés. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é um processo tão lento. É isso que eu quero dizer. Então, mas o Cássio, ele com a bola nos pés, não na reposição, mas ele com a bola nos pés. Não é um processo difícil de ser entendido. Não é um processo doloroso, não é uma coisa que, nossa, vai ser tão difícil pro Corinthians deixar de jogar daquele jeito e passar a jogar de outro. Não é tão doloroso. Porque o técnico treina o time. Se você tem um técnico que treina o time para fazer coisas diferentes, os jogadores vão procurar fazer pelo menos, né? Então eu acho que essa transição, essa mudança vai ser muito rápida. Você viu ontem. Mas ontem, você mesmo falou. Você precisa contextualizar ele jogou o que era, contra um time eco e não sei o que tal. Mas você vê o jeito. Você mesmo estava falando isso. Mas, Flavinho, aí que tá. O adversário conta muito. Mas eu não estou contrariando você. Eu estou concordando com você. Você já vê um time jogando de outro jeito. Sim. A proposta dele é diferente, gente, mas eu acho que demora um período para que ele possa colocar isso em prática. A transição é rápida. Em alguns lances que você vê com a câmera aberta, vendo o jogo no primeiro tempo com a câmera aberta, você vê o posicionamento da zaga, encurtando o espaço ali na linha do grande círculo e os volantes posicionados aqui. Fica muito bem enquadrado o time do Corinthians. Não tem mais aquela distância, a zaga muito atrás, o meio campo para cá, ou o meio campo perto da zaga e os jogadores da frente distanciados. Estava muito mais compactado o time do Corinthians ontem. E o Thiago Nunes, depois da entrevista coletiva, no quesito harmonia, ele levou nota 10, então. Ele disse ainda que precisa melhorar a parte ofensiva, que ele acha que o time do Corinthians ainda não está como ele quer. E trabalhou muito a bola e não finalizou tanto quanto ele queria. Ele quer, talvez até, que não tenha tanta posse de bola, mas que tenha mais finalizações. Isso é normal, porque, como disse o Flávio, muda o patamar do time, muda a situação do time, e isso acaba deixando, talvez, os jogadores tocando mais a bola antes e não finalizando tanto. Falta aquela verticalidade. O Janderson teve 2 ou 3 oportunidades correndo pelo lado do campo para fazer cruzamentos. O Janderson chegou no Corinthians no ano passado.
Ele não carrega o DNA defensivo. Não, o Janderson era da base. Da base. Mas começou a jogar no profissional ano passado. Não carrega esse DNA defensivo do Corinthians. E é um jogador o Janderson é da base, mas ele tá no Corinthians faz 1 ano ou 2 no máximo. Ele foi contratado na base. Eu quero dizer o seguinte, ele não é um jogador que... Ele não é um moleque que tá lá desde... 3, 4 anos no profissional. 9 anos de idade. Treinando para jogar atrás, entendeu? Não é isso. Então, eu acho que essa mudança vai ser rápida. A gente vai ver rápido. A gente vai ver em todos os jogos, mano. Vai ver em todos os jogos, pode ter certeza. Porque o time geralmente tem... Se o técnico é bom, o time tem de ter a cara do técnico, né? Eu acho, por exemplo, que a gente vai ver isso no São Paulo esse ano, espero. Mas é que jogar dessa forma, Flavinho, quando você adianta a marcação, quando você tem muito toque de bola, é uma forma desgastante de jogar. E quando o time não está preparado para fazer isso, os jogadores sentem. Porque todo mundo participa ativamente do jogo, o jogo inteiro. Você começa uma marcação já no setor ofensivo, que passa depois pelo meio-campo e a zaga está totalmente adiantada. O time vai ser preparado para isso. Exato. Né? E eu acho que é nesse tempo que o Thiago Nunes ele tem que tentar alinhar o trabalho dele, porque não é uma ciência exata falar, olha, em 1 mês o time vai estar pronto. Não pode demorar mais, pode demorar menos, mas... Você pega, por exemplo, mano, 2 jogadores que estavam muito tempo no Corinthians, em vários momentos. Jadson e o Ralf, que saíram. Jogadores de um setor vital do jogo. Esse setor inteirinho é novo, Camacho, Cantígio e Luan. Exatamente, então vai mudar tudo. Se você não tem o Ralf para segurar o jogo, né, que é meio lento e tal, como vocês dizem, o Jadson, que tem um jogo mais cadenciado, você tem outros jogadores que vieram de fora, eu acho que isso vai ser muito acelerado, esse processo. Acho que isso é uma boa notícia, né? A gente vai ter um time como o Corinthians, que nos últimos anos tem sido um time até meio chato de ver jogando um futebol melhor, né? Foi um negócio legal de ver, né, senhor Mano? O time foi bem. Eu gostei do primeiro tempo. É o que eu acho que vale mesmo é o primeiro tempo, porque o primeiro tempo é um pouco do esboço do time que ele entende ser o titular. Não é talvez o time titular por conta do Sid Clay, acho. Tudo bem. É um esboço. Tem jogadores, o Sid Clay vai entrar, óbvio. O Pedrinho, quando voltar à seleção, vai entrar nesse time também. Imagino. Mas, enfim, já deu para ter uma ideia no primeiro tempo. Aqui eu concordo com o Flavinho, eu acho que isso não vai demorar, não. Isso aí rapidamente vai ser assimilado pelo grupo, pelos jogadores, e o futebol vai mudar, imagina. Um jogador que passa a vida inteira num time pequeno, vai jogar num time grande, com qualidade, ele vai demorar 1 ano, 2 para se adaptar? Não. Rapidamente, é só questão de posicionamento e treinamento. Repetição. Eu acho que o primeiro tempo foi muito interessante e deu uma ideia aí. Eu gostei mais do Corinthians ontem do que do Palmeiras. Eu também. Gostei mais do Corinthians. Palmeiras, para mim, foi uma decepção. O Corinthians mostrou mais novidades em campo. Exatamente. Mais atividade. Deu para notar outro Corinthians. Deu para notar outro Corinthians. O Palmeiras também deu para notar um outro Palmeiras. Pior do que do ano passado. Então, mas é que tá, não sei se eu tô exagerando. Esse é o problema. Então, mas esse é o grande problema. Porque, por exemplo, quando você cria uma situação de Copa, você cria uma competição, falar sobre isso. E não dá pra gente exigir no começo dos jogos aí, no começo da temporada, porque o Corinthians ele conseguiu ontem impor um ritmo maior dentro da partida. Só o primeiro jogo da temporada, Então, exato. Mas o Corinthians ele conseguiu ontem, Pascoal, impor um ritmo maior porque o adversário também era mais fraco. O Atlético Nacional, ele não é uma porcaria. O Palmeiras ele pegou um adversário mais qualificado e é natural que aí que tá, Flavinho, que você não consiga colocar tudo o que você pensa em prática. Também é verdade. Isso pesa. E quando você leva um time pro exterior, já até no subconsciente gera uma cobrança. Porque você fala, o Palmeiras não jogou bem. O Corinthians, aí você traça uma meta ali, um comparativo com o Corinthians. O Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Os dois estão no começo de temporada e estão ainda realmente aprimorando a parte física. Não dá nem para você exigir, talvez, aí um ritmo um pouco mais forte, porque você pode comprometer a musculatura de um jogador que está voltando agora a trabalhar. É por isso que muitas vezes eu faço essa ressalva de jogar um torneio fora de casa. É uma semana de trabalho, todo mundo. Exato. Aí quando você vai, até o pessoal fala, mas aí tem que ir, porque a Florida Cup é importante, internacionalização da marca. Vocês viram os jogos? Não tem foto com ninguém não, hein? Os caras estão treinando o tempo inteiro. O Palmeiras ele foi fazer uma tarde de autógrafos. Mas não foi nenhum jogador. Claro que foi. Não. Eles foram fazer. Só jogador, só veterano. Mas os jogadores do Palmeiras também estão. Não. O Corinthians ele vai hoje. O Corinthians ele treinou. Exatamente. Quem foi esses caras. O Corinthians ele treinou hoje de manhã lá em Orlando e à tarde eles estão liberados aí também para fazer compras, porque todo mundo também é filho de Deus. Mas. Flavinho pode dar umas dicas lá, onde é que é, né? O Flavinho sabe, ele falou pra mim, tem um outlet lá chamado Premium.
Premium. Ele falou que é o melhor outlet de Orlando. Mas, senhor Mãe, até com relação ontem... O que vocês estão falando? O Salbrez ali? O pessoal fala a respeito de internacionalizar a marca. Gente, esse tipo de campeonato lá não leva público. Ontem o estádio estava decepcionado também. Vazio. É o que eu falo, senhor Mani. Esse negócio, não, porque vai levar os clubes, o estádio vai estar cheio, porque o americano hoje gosta de futebol. O americano, ele aprecia, gente. Se você levasse o Real Madrid ou o Barcelona, óbvio que o estádio ia estar lotado. Assim como no Japão, se você levar o Barcelona e o Real Madrid, também vai lotar. Agora, se você levar os times sul-americanos, gente... E outra coisa, o Barcelona e o Real Madrid, quando tem a International Champions Cup, inclusive a gente transmite aqui no Fox Sports, existe já uma promoção de meses com antecedência para estimular o comércio local, o turismo, para que ativamente as pessoas já fiquem em contato e sabendo exatamente que virá uma gira europeia lá para o futebol dos Estados Unidos para que os times joguem e atraiam esse público, etc e tal. E as equipes jogam em estádios que costumeiramente são utilizados pela NFL. Então tem um carinho também daqueles caras do futebol americano que já conhecem a estrutura para acompanhar o futebol. Né? Esses estádios que estão sendo utilizados, esse que é o do Orlando City, é um estádio mais acanhado, é um estádio pequeno, não é um estádio... Bem, imagina se fosse maior. Pois é. O estádio de 5 pessoas estava vazio. Claro, mas é porque talvez a promoção da competição... Eu perguntei a uma pessoa exatamente sobre isso. Perguntei pro Ticone. A International Champions Cup, os caras já sabem com meses, Você pode investir o marketing que for. Se você levar time sul-americano... Claro, que existe, lógico que existe o peso. E sim, existe o peso do Barcelona, do Real Madrid. Mas é que eu falo... entendeu? A ideia de levar para Orlando ou Miami, se fosse o caso, é boa porque existe uma concentração muito grande de brasileiros lá. O problema não é o local. Brasileiros e sul-americanos. O problema é talvez como que possa ser tratada a competição, o peso que ela possa dar. Aí é aquela coisa, infelizmente a gente sabe que não vale nada, isso e a gente tem um calendário, né, mano, que o Campeonato Paulista ele arrebenta com qualquer possibilidade de você fazer um torneio atrativo de pré-temporada. Porque a Champions Cup é um torneio de pré-temporada. Os times vão jogando de 3 a 4 jogos e sempre com clássicos, com jogos grandes, para justamente estimular o público e também a própria competitividade das equipes. A Florida Cup não, né? São 2 jogos pontuais com adversários muito mais fracos, né? De menor expressão. E talvez isso não atraia e nem seja cativante da forma que todo mundo espera.